dom de falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Eu quero falar sobre isso com você, bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de 1 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 14, 15 e 16 e assim finalizar a leitura de 1 Coríntios. Como o vídeo anterior gerou bastante polêmica e graças a Deus muita informação foi agregada à vida dos irmãos, eu quero compartilhar também este vídeo aqui falando sobre os dons, tá bom? Mais propriamente dito, dons de línguas, tá? No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ele vai trazer algumas informações sobre isso. E do versículo 1 ao versículo 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: que o amor seja o seu maior objetivo. Ele inicia falando sobre isso lá no capítulo 13. Ele vai falando que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejam também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. Em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Amém? Então a preocupação de Paulo aqui não é uma preocupação individual, mas é uma preocupação coletiva, para que todo o corpo, toda a igreja, ela flua plenamente em dons. Amém? Porque quando falamos em línguas, nós estamos falando em mistérios com Deus, e só o Senhor entende. E isso causa uma edificação pessoal. Falar em línguas, ele nos edifica. Amém? Agora, quando profetizamos, palavra do Senhor, a maior profecia, quando profetizamos, falamos da palavra do Senhor, ali nós edificamos toda a igreja, todo o coletivo. E por isso, Paulo vai instruir que a profecia está acima, é maior do que falar em línguas. A não ser que haja a interpretação daquilo que está sendo falado em línguas. Quando tem a interpretação de línguas, ali se equipara, equivale ao dom da profecia, tá bom? E que dom é esse da profecia? É a habilidade, é um dom mesmo que Deus nos dá, que o Espírito Santo de Deus nos dá em profetizar, em falar da palavra do Senhor, tá? Então, o dom de línguas, ele está abaixo da profecia, mas quando tem a interpretação, ele se equivale à profecia, porque esses mistérios que estão sendo falados com Deus, ele acaba ali sendo revelado para toda a igreja. Mas pastor, o dom de línguas, ele está disponível para todos? Sim. O dom de línguas, sim, ele está disponível para todos. Mas todos falam em línguas? Não. Paulo mesmo diz aqui, né? Eu gostaria que todos vocês falassem línguas. Então ele jamais falaria de algo que fosse impossível para todos, né? Então, se ele fala, eu gostaria que todos vocês falassem línguas, né, mas muito mais que profetizassem, então é porque são dons que estão disponíveis para todos. Amém? Mas todos falam? Não, nem todos falam. Por quê? Daí só o Espírito Santo de Deus sabe. Porque nós podemos buscar sim por este dom, mas o Espírito Santo de Deus ele dá deliberadamente conforme lhe apraz. Amém? No mesmo capítulo 14, versículo 13 ao 15 diz: portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Amém? Eu posso sim orar em línguas por conta da edificação, porque o Espírito Santo de Deus me deu este dom. Mas eu também preciso orar palavras que eu compreenda.
e preciso principalmente buscar o dom de interpretação daquilo que está sendo dito. Já aconteceu de eu estar pregando, eu falar em línguas e uma pessoa que estava acompanhando a pregação, ela interpretar e gerou edificação coletiva. E isso é maravilhoso, porque importa para Deus essa edificação coletiva. Então nós temos que sempre pensar na edificação coletiva. Temos que pensar, sim, na nossa fé, na edificação, mas também temos que pensar no coletivo, porque a preocupação de Paulo nunca foi individual, mas sim no coletivo, de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Amém? E o versículo 18 e 19 diz o seguinte: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião de igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: eu prefiro, sim, falar coisas que vocês compreendem, do que falar aquilo que só traz edificação para mim. Como eu disse anteriormente, a preocupação de Paulo nunca foi individual, mas sim coletiva. E no mesmo capítulo 14, ele continua ali falando sobre os dons espirituais no culto. E no final do capítulo 14, no versículo 39 e 40, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Amém? Por quê? Paulo ele vai dizer, olha, quando falar em línguas, que seja ali no máximo 2 ou 3, né? E que haja, se possível, que haja alguém que interprete, preocupado com a edificação coletiva. Mas ele não está dizendo para proibir a prática do falar em línguas, como muitos acham que deve ser feito. O irmão começou a falar em línguas, aí as pessoas querem proibir. Deixa o irmão, deixa a irmã. Ele está em espírito falando em mistérios com Deus. Você sabe o que ele está falando? Cuidado para não colocar a mão onde você não deveria colocar. Fica a dica. Então, Paulo ele vai dizer, olha, não proíba o falar em línguas. Deixa os irmãos falarem em línguas. Mas quando estiver sendo lida a palavra do Senhor, que é a profecia, que é maior do que o falar em línguas, que seja feita com ordem e decência. Então os que estão falando em línguas, fique quieto. E deixa a profecia, que é maior, ser dita, porque a profecia é Deus falando com a igreja. E é aí onde as pessoas se perdem, quando ao falar em línguas e quando tem a profecia. Algumas pessoas querendo entregar, né, algumas coisas para alguns irmãos durante o culto ali, quando o pregador, o ministro, ele está pregando a palavra do Senhor, ele está fazendo uso da maior das profecias, que é a palavra do Senhor. Então não precisa entregar nada para ninguém naquele momento da palavra. Ou entrega antes ou entrega depois. Mas no momento da palavra, nós temos que prestar atenção no que está sendo falado ali por Deus a toda a igreja. Já no capítulo 15, Paulo ele vai trazer algumas informações sobre a ressurreição dos mortos. Por quê? A igreja de Corinto ela estava tão dividida que alguns acreditavam na ressurreição dos mortos e outros não acreditavam. Aí Paulo vai começar a dizer, peraí, Cristo ele é o primogênito na ressurreição dos mortos. Se ele ressuscitou dos mortos e nós estamos ensinando isso, como é que vocês dizem ser de Cristo e não acreditam nisso? Porque se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, você não acredita também na ressurreição de Cristo. E é sobre isso que Paulo fala no capítulo 15, versículo 33 e 34. Paulo ele fala sobre isso, sobre a ressurreição dos mortos. E diz o seguinte o texto: não se deixem enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhia corrompem o bom caráter ou o bom costume. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Olha só como Paulo ele é enfático. Amém? Ele vai falar sobre isso, sobre o caráter da igreja estar corrompida por conta das más conversações. Como é que vocês podem dizer que não existe ressurreição dos mortos, se Cristo ressuscitou? É sobre isso que Paulo está falando.
E a igreja de Corinto, ela era realmente dividida. E Paulo traz aqui essas orientações à igreja para que ela possa fluir em união, até porque o reino dividido, ele não subsiste, ele não prospera. Então a igreja tinha que estar unida para prosperar, para a glória de Deus. Amém? No mesmo capítulo 15, Paulo ele vai falar sobre o corpo ressurreto. E do versículo 50 ao 55 ele diz: Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Amém? Então a preocupação de Paulo aqui é o seguinte: vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, mas eu estou te dizendo que existe sim. E Jesus, ele é a principal causa para que eu acredite na ressurreição dos mortos. E além do mais, eu te digo, aquele que é a igreja do Senhor terá o seu corpo revestido. Como assim? Será transformado. Aquilo que é mortal passará a ser imortal. Aquilo que é corruptível, o corpo corrupto, ele se revestirá de incorruptibilidade. Porque somente se revestindo de imortalidade pode herdar aquilo que é eterno, entrar na glória de Deus Pai. Amém? E entenda que o arrebatamento da igreja, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque eles verão nós subindo até as nuvens, nos encontrando com Cristo e indo para a glória de Deus Pai. Eles verão o arrebatamento. O que é num abrir e piscar de olhos, o que é no piscar de olhos, é a transformação corpórea. Isso é num abrir e piscar de olhos. As pessoas pensam que o arrebatamento é no piscar de olhos. E não. O arrebatamento todo olho verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque as pessoas terão que ver o arrebatamento da igreja. Mas a transformação corpórea que acontece no instante antes do arrebatamento, a essa sim, ela é num piscar de olhos. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.